Bom, boa noite a todos. São 6h01, né? Vamos manter a nossa cultura de sermos pontuais nos nossos eventos. Agradeço a todos a participação em mais esse Live 30. Hoje vamos falar sobre gestão de riscos. Para quem não me conhece ainda, eu sou sócio do Celint, atuo com governança já há 10 anos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Alguns já me conhecem aí dos projetos e das aulas. Hoje nós vamos estar conversando com o Fábio Bastos, especialista em governança e gestão de riscos. Ele vai se apresentar um pouco, mas ele trabalha na RSM, que é uma grande parceira do Celint também, e vai estar aqui para debater com vocês esse tema tão inerente à nossa vida, seja pessoal, seja profissional, né? Fábio, por favor, se apresente para a gente começar as perguntas. Legal. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Primeiramente, quero agradecer aí a oportunidade, a parceria, Gaspar. É sempre bom, né, a gente ter a oportunidade de falar aí um pouquinho mais sobre risco, né? E como você bem disse, faz parte do nosso dia a dia, né? Até para a gente nos encontrarmos aqui agora, fizemos gestão de risco. Horário, onde é que a gente está, se a gente chega, de onde se conecta, isso é gestão de risco. Então, está inerente ao nosso dia a dia, né? Então, me apresentando rapidamente, eu estou há 25 anos aí militando sobre o tema de GRC, aprendendo literalmente. Quando eu falo isso, não é pieguice, né? Porque, de fato, cada dia é um aprendizado dentro de GRC. Estou há 5 anos na RSM, atuando na área de RAS, né? Risk Advisory Service, onde tem dentro desse grande guarda-chuva a questão de processos, eficiência, a questão de auditoria interna, compliance, risco. Então, está bastante no nosso dia a dia aí o tema, né? E como o Gaspar bem disse, o grande objetivo aqui é a gente trocar, né? O tempo não é tão longo assim, mas a gente cria gatilhos para outros eventos, outros encontros, porque o tema não cessa nunca, né? Sem dúvida. Enquanto a gente vai estar falando, a Girlane vai estar passando algumas coisas no chat para vocês, site, nossos LinkedIns para quem não tiver, e poder se conectar também diretamente com o Fábio. Fábio, o que é a GRC? Você falou agora. Algumas pessoas podem não saber. GRC, esse acrônimo, na verdade, de vez em quando ele aparece com algumas definições, né? Mas a definição correta é governança, risco e compliance. Mas algumas empresas adotam esse acrônimo como a área, né? Gerência de riscos e controles, gerência de risco e compliance, mas o acrônimo de fato é governança, risco e compliance. Perfeito. Para começar a esquentar, Fábio, eu acho que é importante a gente contextualizar o que é risco, né? Muitos pensam, inclusive, que não existe risco em suas empresas, porque eles olham de tudo, eles acham que tem controle de tudo, tem pessoas de confiança trabalhando com ele. Então, o que é risco? Como é fazer uma gestão de risco? E quais são as linhas de defesas mais comuns numa empresa para prevenir ou mitigar o risco? Legal. Vamos lá. Primeiro, risco, se a gente der um Google, a gente vai encontrar algumas definições, né? Mas eu gosto sempre de simplificar, porque eu acho que quanto mais simples, mais a possibilidade de você ter uma adesão mais efetiva, ela é maior. Risco é a possibilidade de alguma coisa acontecer diferente do esperado. Ponto. É simples assim. E aí, trazendo isso para dentro do nosso dia a dia corporativo, aí a gente vai associar isso aos objetivos estratégicos da organização e tudo aquilo que ameaçar de alguma maneira ou postergar esse alcance ou inviabilizar esse alcance, a gente pode identificar como risco, a gente pode definir como risco. Agora, o risco também, Gaspar, ele não pode ser visto somente como um grande vilão, né? O risco nos coloca em alerta, o risco nos provoca em repensar, em refletir, o risco nos gera oportunidades. Então, o risco ele tem várias facetas que a gente precisa aproveitar, né? Então, o primeiro que eu quero é tentar me proteger daquela ameaça negativa. Então, a primeira instância de uma gestão de risco é eu identificar aquilo que pode me causar algum prejuízo. E percebam que eu enfatizo bem o pode, porque futuro, obrigatoriamente, ele tem que ser incerto. O risco não pode ser uma convicção, ele tem que ser futuro e incerto. Então, a maneira de fazer isso, é muito importante que a gente saiba e ratifique isso no dia a dia, que ninguém conhece mais o processo do que o dono do processo. Isso é fato. Então, qualquer instância, qualquer parceria que esteja atuando na gestão de risco com uma empresa, ele tem que entender que a gente soma, né? Eu vou somar o quê? A nossa expertise de identificação, classificação,
monitoramento, mas jamais pressupor que eu vou modificar o processo porque o processo está errado. O processo já existe. O processo, empresas sem processo não funcionam. A diferença é que esses processos, normalmente, eles estão tácitos, né? Estão na cabeça das pessoas. A gente precisa formalizar esses processos para começar uma gestão de risco efetiva. E aí, você perguntou na questão qual é o modelo mais adequado, né? O modelo adequado é aquele que funciona. As linhas de defesa, primeiro. As linhas de defesa. As linhas de defesa, ela está muito conectada com isso, né? Porque as linhas de defesa, agora ela teve até uma releitura que chama-se linhas de governança, né? Mas o propósito, o que é? Criar um conjunto de mecanismos aonde seja uma visão de contribuição, né? Então, a primeira linha precisa ter a sua contribuição. Quem é essa primeira linha? São todas as áreas operacionais. O dono do processo, como um grande conhecedor do seu processo, ele é o responsável primário por identificar os riscos, por entender o seu comportamento, por associar atividades de controles significativas. Aí entra a segunda linha de governança, que é essa área, essa entidade de GRC, que isso varia de empresa para empresa, vai contribuir através da sua expertise para aprimorar, para incrementar essa gestão do risco do dia a dia. E a terceira linha de governança, quem é? É a auditoria interna. A auditoria interna não mais com aquele papel policialesco, né? Acabou isso há muito tempo. Aquela visão de que a auditoria vem para apontar culpado, identificar quem errou, punir quem errou, isso já caiu por terra. A auditoria ela tem uma participação muito significativa dentro desse ecossistema para que ele seja efetivo. E qual é esse papel? A auditoria ela vem avaliar a efetividade da segunda linha de governança, ou seja, se um programa de risco, de fato, ele existe, se ele performa, se ele é eficaz. Então, esse é o papel da auditoria frente à segunda linha. E frente à primeira linha, o que a auditoria faz nesse novo comportamento? Vem avaliar o conhecimento dos programas e a obediência. Então, para que a gente tenha uma eficiência nessa interação entre as linhas, cada um tem que reconhecer o seu papel e, de fato, exercitar isso. Como montar? Tem que, obrigatoriamente, estar atento ao tamanho da empresa, à complexidade do negócio que ele está inserido, a budget. A gente não pode aqui querer criar uma utopia de que existe um modelo padrão e performático que eu vou pegar lá e vou botar na minha empresa e vai funcionar. Não é assim. Isso foi ótimo você falar, porque a segunda pergunta aqui que eu pensei é: a gestão de risco é para empresas de qualquer porte? Ela cabe nas empresas, na questão de PMGs, pequenas e médias empresas? Se sim, todas. Qual é o modelo de gestão de risco mais adequado para as empresas de capital fechado, ditas familiares, e quais são os maiores desafios que você vê? Excelente. Cabe em todas, vamos por parte, né? Tem que caber para todas. E eu posso fazer até algumas analogias que são interessantes. Se a gente pegar como referência a própria lei anticorrupção, depois do seu advento, ela trouxe a palavra compliance, né? Uma das letrinhas lá do acrônimo, ela virou comum a qualquer empresa. Antes, compliance estava na pauta das grandes empresas listadas em bolsa ou dentro de um segmento regulado. As demais empresas, pouco se falava de compliance. E aí, o que é o compliance? E aí, todo mundo agora quer falar de compliance. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, um exemplo bem simples e bem hilário até. A lei anticorrupção do Rio de Janeiro, a 7753, ela determina, ela obriga que toda empresa que interagir com a entidade pública e, obviamente, atender às premissas lá de elegibilidade, ela tem que implementar um programa de integridade. Aí, só que é postecipado. Ela tem 180 dias após ter ganho um BID. Vamos fazer uma analogia rápida. O seu Manuel da padaria, se ele atende, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ali na Vila Militar, o rancho, né, café da manhã, lanche, aquilo é servido por uma confeitaria, uma padaria. Se essa padaria, o volume de prestação de serviço a essa Vila Militar atingir aquela premissa, seu Manuel vai ter que implementar um programa de integridade. Imagina se a gente chegar no seu Manel e falar: seu Manel, o senhor tem que implementar a ISO para o senhor atender o seu programa de integridade. Não vai funcionar. Então, as premissas de um GRC, dos programas de GRC, né? Porque aí a gente tem uma quantidade maior, né? Lei Geral de Proteção de Dados, Segurança da Informação, Plano de Continuidade, N outros. Ele tem que estar adaptado
ao tamanho, complexidade e estratégia da empresa. Então, é perfeitamente factível. Aí você perguntou para mim assim, Fábio, qual é o melhor modelo? Eu entendo, Gaspar, que o melhor modelo que a gente tem que ter em mente é fazer com que as pessoas entendam um conceito, a função de cada um desses elementos que compõem uma gestão de risco. E quais são esses elementos básicos, né? São 4, basicamente. É a governança, é o risco, é o controle e o compliance. Se a gente desmistificar essas 4 palavrinhas, saindo da questão física, eu não estou preocupado com a área. As áreas têm que ser separadas, têm que ser junto. Isso é um detalhe. O mais importante é a gente entender a função de cada uma delas. E quais são? Função de risco, priorização. Eu não consigo olhar tudo ao mesmo tempo. Então, para eu implementar um programa de gestão de risco, eu tenho que entender que eu tenho que começar pelo mais crítico e ir aumentando. A implementação de um programa ela é gradativa. Pense grande e comece pequeno. Objetividade. A função de controle, se a gente está falando de risco, obviamente eu tenho que pensar em controle. Até em decidir em não associar um controle. Isso é uma decisão. Para eu assumir um risco, ou seja, não associar um controle, é porque eu estou confortável com o comportamento daquele controle na minha empresa, daquele risco na minha empresa. Mas a função de controle é objetividade. O controle não é antônimo do risco. O controle não elimina risco. Risco só é eliminado se eu parar a atividade onde o risco foi identificado. Enquanto eu executar uma atividade nela tiver um risco, aquele risco é iminente. Por isso é que eu tenho que fazer a gestão. Então, risco, objetividade, priorização. Controle, objetividade. Qual é a minha expectativa real com aquela atividade de controle? O quanto eu quero mitigar daquele risco? Terceiro, governança. Qual é a função de governança? Formalização. A regra do jogo tem que estar escrita. Ela não pode ser tácita, não pode estar na cabeça das pessoas. Ela tem que estar formalizada. Então, função de governança é formalização. E a função de compliance, qual é? Disseminar e aculturar. Fábio, não é a mesma coisa? Tem uma diferença muito sutil. Disseminar é apresentar um assunto novo para quem não conhece aquele assunto. Aculturar é dar musculatura de acordo com a necessidade de cada público. Então, de novo, se a gente pegar como exemplo a lei anticorrupção, todos precisam da empresa, precisam saber o que trata uma lei anticorrupção. Mas nem todos precisam ser capacitados, porque, por exemplo, uma área de almoxarifado não vai ter uma interação numa licitação com uma entidade pública. Então, ela não precisa ter a mesma competência que uma área de licitação, uma área de compras, uma área de fiscalização. Entendendo essas funções desses 4 elementos, aí sim eu vou adaptar isso aos processos críticos. Por isso que ele cabe em qualquer empresa. Eu não preciso ser uma multinacional para ter um programa efetivo. Eu só preciso entender quais são as diretrizes e as premissas que eu preciso atender e, obviamente, adaptar isso, né, tornar isso compatível ao meu tamanho, estratégia e coisas do gênero. Muito bom. Fábio, você falou muito da questão da governança junto na gestão de riscos, né? E aqui nós temos no nosso público altos executivos, empresários e muitos conselheiros, né? E aí eu pergunto para você, até onde e como deve ser a atuação dos conselhos num programa de gestão de riscos ou do GRC, como as empresas, os executivos devem reportar, né, esses resultados da gestão de risco para os conselhos. E o conselho, ele tem que ficar só na matriz de risco estratégico ou ele deve descer na matriz de risco operacional? Opa, excelente. Vamos lá. Como deve ser a interação? O que eu vejo, vou sair até um pouco do que eu acho, mais do que eu vejo, né, nessas andanças em empresas. Normalmente, os comitês ou os conselhos técnicos, seja ele CA, seja deliberativo, eles têm uma atuação muito mais de monitoramento e cobrança. E faz parte, é um dos... Vou fazer um parêntese antes, Gaspar. Eu acho muito importante que tudo isso que a gente fale, olha a função de governança de novo acontecendo. O que vai estabelecer essa relação entre conselho e a área executiva da empresa, as áreas operacionais e executiva, é o regimento. Quais são os papéis e responsabilidades que estão estabelecidos no regimento entre os comitês e as áreas operacionais da empresa? Isso é fundamental. Agora, além disso, o que é importante é que, como é que eu percebo? Quem atua em conselho, ele tá numa posição de conhecimento, de interação, de discussão em fóruns que são muito importantes. E a gente precisa entender o seguinte, a gestão de risco, ela parte de duas perspectivas.
os riscos inerentes internos, que tem a ver a forma com que eu executo os meus processos, e os riscos inerentes externos, que independem da minha atividade de controle. Como exemplo, oscilação cambial. Como exemplo, políticas econômicas. Como exemplo, pandemia. Isso não existe em gerência. Ninguém tem como colocar uma atividade de controle nos seus processos para mitigar esses riscos. E o conselho, ele está nessa camada externa à empresa, tendo interações com outros segmentos, com outros conselheiros, e dessa maneira pode antecipar um risco inerente externo para que seja tratado dentro da organização. Então, eu vejo com muito bons olhos uma participação mais provocativa do conselho para incremento da gestão de risco dentro das organizações. Esse é o que eu tenho visto e é o que, de fato, eu acredito. Agora, de novo, é muito importante que papel e responsabilidade esteja formalizado essa interação e essa necessidade. Você perguntou também em relação à periodicidade. A periodicidade, e aí eu acho que o advento até da própria pandemia, né, fez com que a gente tivesse uma disruptura daquele modelo convencional, né? Encontros trimestrais, encontros bimestrais, semestrais. Eu acho que hoje em dia a gente precisa pensar nessa relação executiva com os conselhos em duas perspectivas. Uma daqueles encontros que são formais, que são pré-estabelecidos, que constam lá no regimento, e outro numa sessão como essa aqui, virtual. Você pode criar encontros virtuais de agendas muito pragmáticas, muito objetivas, e isso está diretamente ligado ao teor do assunto que está em pauta. A depender do que está sendo discutido sob a ótica de risco, não dá para esperar um protocolo de uma agenda que tá prevista no regimento. Apesar de que no próprio regimento diz lá que reuniões excepcionais podem ser convocadas a qualquer instante, mas o que eu estou dizendo é, vamos sair do protocolo, vamos sair da governança e vamos entender a necessidade e a urgência de cada tema. E mais ainda com essa perspectiva, com essa qualidade de informação que o Conselho tem para trazer para dentro da organização. Pois é, Fábio, assim, e o Conselho, né, tem como uma das suas grandes atribuições de zelar ou transformar a cultura da empresa, né? E gestão de risco precisa estar na cultura da empresa. E aí vem a pergunta, né, estão chegando várias aqui, mas do Rodolfo, perguntando qual é a proposta para iniciar a gestão de riscos em pequenas e médias empresas que, em geral, não tem essa cultura ou essa prática? Qual a sua, excelente. Excelente. Rodolfo, né? Isso. Excelente, Rodolfo. Vou fazer agora trazer um pouco de tecnicês para o papo, né? O COSO, que é o framework que a gente mais utiliza aí, um dos maiores, né? Mais utilizados dentro da gestão de risco, ele tem lá o RM, né? O Enterprise Risk Management. Eu acho que essa proposta do RM, ela cabe em qualquer empresa. E por quê? O RM ele vai conversar com alto escalão da empresa, os principais diretores e presidentes, quiçá até conselho. A gente sempre, por exemplo, na RSM, a gente tem por hábito, quando eu estou implementando um programa de gestão de risco, a gente convida os comitês e os conselhos para fazer parte dessa discussão. E para quê? Para que seja identificado os macro-riscos corporativos. A gente não tem mais tempo de fazer aquela implementação de gestão de risco acadêmica, que é olhar a empresa como um todo, todas as áreas ao mesmo tempo, para identificar os riscos operacionais, para chegar num risco estratégico. Hoje tem que estar invertido. Olha de novo a função de risco. Qual é a função de risco? Priorização. Vamos olhar o que é importante. Então, a recomendação, Rodolfo, é que sente com os diretores da empresa e pergunte o seguinte: quais são os 3 assuntos que tiram seu sono? Essa é a prioridade. Dessa inquietude do sono, você vai identificar os macro-riscos corporativos. Uma vez identificados esses riscos, aí você desce para os processos que convergem para esse risco, e são esses processos operacionais que devem ser mapeados primeiro. É muito importante, você fez a pergunta da outra vez e eu não te respondi, Gaspar, já deu o link agora de novo. Não tem por onde a gente correr. Todo risco, macro-risco corporativo, risco estratégico, ele vai estar conectado a riscos operacionais, porque o processo é que faz a empresa rodar. Então, é só uma questão de ordem, de priorização. Eu quero ver o que é crítico e identifico os processos que convergem para esse risco. E não olhar todos os processos para identificar no futuro
quais são os processos sensíveis. É só uma questão de inversão. Mas não tem como desconectar riscos corporativos, macro riscos corporativos, com riscos operacionais. Eles estão interligados. E, Fábio, achei legal a nossa conversa dessa semana, que a gente falou sobre um grande risco e está atrelado à governança também, e acontece muito nas empresas familiares, né? O quanto que o almoço de domingo da família impacta Nossa, e gera risco para a companhia na segunda-feira. Queria que você falasse um muito. pouquinho do caso que você teve sobre isso. Muito. A gente estava batendo um papo essa semana e eu contei um caos, né? Nada melhor do que as experiências e as derrotas. A gente aprende mais nas derrotas, né? Eu participei, eu fui contratado por uma empresa familiar. Nessa minha carreira aí de 25 anos, eu estou completando 5 anos na RSM e tive uma outra passagem numa outra consultoria, numa Big Four, de 2 anos. Então, dos 25 são 7, os outros 18, eu estava do outro lado da mesa sendo gestor de uma cadeira de risco, controle e compliance. Estão apanhando no dia a dia, né? E aí eu disse que numa empresa familiar que eu fui trabalhar, quando eu cheguei, o presidente, a primeira fala dele foi: filho, a sua vida aqui vai ser muito tranquila porque eu tenho 300 normas. Então, meus processos estão todos controlados. Quando ele disse isso, eu gelei do pé à cabeça, porque como é que eu vou dizer para o meu presidente que norma não representa controle? Todo controle requer uma ação. A norma legitima o processo e suporta a atividade de controle. E aí eu trouxe para o Gaspar a experiência, que era o seguinte: o que acontecia? A gente estava implementando, a proposta da empresa familiar era implementar minimamente uma área de governança, risco e controle para abertura de capital, trazer investidor externo. E aí, depois de algum tempo, a gente tentando demonstrar quais seriam os impactos dessa mudança, e o primeiro e o principal que ficou muito latente na cabeça da família foi o seguinte: o almoço de domingo não decide mais a estratégia da empresa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte: uma vez tendo mais uma cadeira aqui nos executivos de investimento externo, a política de alçada ela tem que mudar já. Acaba aquela excesso de autoridade e autonomia, e mais ainda, não se toma decisão nenhuma na macarronada de domingo. E isso acontecia direto. Tinha todo um desenho instituído, tinha processo estabelecido, só que quando chegava no domingo, no almoço, ô pai, fiquei sabendo que a empresa que nos fornece a matéria-prima está com uma oferta imperdível, vamos aumentar a quantidade de compra para a gente estocar. Ah, faz sentido, compra. Pai, mas se a gente está comprando mais matéria-prima, eu quero aumentar a frota, porque eu preciso aumentar a frota, vou fazer mais leasing. Ah, ok. Mas peraí, se tem tudo isso aqui, eu preciso de mais maquinário. E aí, chegava na segunda-feira, as ordens firmes, né? Porque a empresa familiar tem uma particularidade que ainda prevalece muito o fio do bigode, né? Os fornecedores de longa data, que já vêm na caminhada há muito tempo, quando você liga para o cara e fala assim: Gaspar, amanhã eu tinha te feito um pedido de, sei lá, 2 toneladas de matéria-prima, pode me mandar 3, porque na condição que você fez para mim, pô, é imperdível, obrigado, você realmente é um grande parceiro da empresa. E aí chega na segunda-feira, tem que correr atrás. E aí esquece de fazer uma leitura simples. Qual é o preço do dinheiro para eu fazer todos esses investimentos que não estavam previstos? Então, é uma coisa, eu costumo dizer assim, GRC, em empresa familiar, em startups, empresas pequenas e médias, é preciso que haja muito planejamento, e aí eu faço até uma retificação no modelo do PDCA, que a gente está acostumado a ver a pizza em 4 pedaços iguais, mas se a gente olhar a origem do PDCA, o P é infinitamente maior, né? É preciso se planejar muito mais em empresa familiar, em empresas pequenas, a implementação de um programa de gestão de risco. Até por uma questão óbvia, não tem almoço de graça. Existe um custo, que a gente precisa ter muita habilidade em como mensurar, em como solicitar e, mais ainda, em como gerar. Então, o programa de gestão de risco ele tem que ser autopatrocinável. Não dá mais para você pegar um caminhão de dinheiro e falar assim: aguarda aí que daqui a uns 2 anos a gente tem um programa maduro. Isso não existe mais. São pequenas entregas e recorrentes para você poder ter o autopatrocínio. Uma pergunta do Paulo Abrantes aqui. A gente falou de modelo, falou da cultura, né? Falou uma questão da governança, né? De papéis e responsabilidades, de alçadas, né? Aqui da família versus dos executivos, um boné diferente, dependendo como que você se vê.
Estou perguntando sobre ferramentas. Paula Brandt perguntou assim, na sua opinião, qual a melhor ferramenta de mercado para monitorar risco empresarial? Nossa, esse é um tema que eu gosto muito. Eu vou contar vou criar um contexto para a gente entender. Primeiro, eu vejo assim, ó, se eu estou implementando um programa de gestão de risco, eu não pensaria nesse primeiro momento em ferramenta. E explico por quê. Eu disse que um programa de gestão de risco ele precisa ser evolutivo, né? Pensa grande e começa pequeno. Então, eu não vou começar com 100 riscos, 200 riscos. Eu não falei eu sugeri aqui que perguntasse para a autodireção 3 preocupações que tiram o sono. A gente tem alguns números cabalísticos e são meramente referenciais, tá? Um programa de gestão de risco, inicialmente, você vai tratar no máximo, de 20 riscos. 20 riscos, você consegue fazer a gestão dele no bom e velho Excel, sem problema nenhum. É claro que a gente não pode esquecer que o Excel ele tem um propósito, né? Ele não vai fazer reportes, ele não vai fazer GED, ele não vai fazer gestão de tarefas, mas ele vai te dar a gestão da matriz de risco e controle, que é o nosso produto. Então, se eu preciso, mas Fábio, como é que eu reporto esses resultados para a direção no Excel? Não. Aí você traz um Power BI, um BI para dar uma visão inteligente, amigável, para que todo mundo entenda o que está acontecendo. E à medida que você for evoluindo no seu quantitativo, na sua massa de riscos a ser gerenciável, aí você pode pensar numa ferramenta. E aí, falando de ferramenta, para a gente não ser aqui tendencioso, eu vejo muitas ferramentas, tá? Eu sou um cara que eu gosto muito de acompanhar. E digo assim, ó, toda ferramenta ela tem o pró e o contra. De novo, é muito importante que isso tenha uma sensibilidade muito grande de qual é o propósito. Eu vejo minimamente assim, o que eu quero, para que uma ferramenta ela agrega dentro da minha gestão de risco numa ordem prática. Eu vejo 2 coisas. Primeiro que é assim, ó, quando a gente fala de gestão de risco, é muito importante que a gente consiga dar resultados visuais. O heat map, o mapa de calor, para mim é o essencial dentro de uma ferramenta. Então, se você tiver uma ferramenta onde você consiga demonstrar nesse teu heat map posição do risco bruto e a posição do risco inerente pós uma avaliação de efetividade do controle, ela já está te atendendo. Porque qualquer ferramenta de risco que a gente tem hoje no mercado, o GED está implícito. O que é o GED? É a gestão das tarefas. Eu delegar para alguém executar um teste, pedir que anexe as evidências, possibilitar uma revisão de qualidade, isso é inerente a qualquer ferramenta. Mas o importante, de novo, é entender assim, ó, eu já vi ferramentas que, para você manusear, precisaria fazer um curso em Harvard, de tão complexo que era fazer o setup da ferramenta. Não vai emplacar. Já vi ferramenta que ela era muito incipiente, parecia um quebra-cabeça de um CA. Também não atende. Então, é importante a gente dimensionar o objetivo que eu quero. A ferramenta ela atende, garantir de que eu não vou descumprir as minhas atividades previstas no meu programa. É para isso que serve uma ferramenta, porque o reporte tem maneira de fazer. Então, isso depende muito da estratégia. Isso que eu ia falar. Acho que tudo aqui, né? Ferramenta, prazo, de amadurecimento, evolução contínua, tem que ser muito tailor-made, né? Tudo depende muito da situação da empresa, do nível de maturidade, do tamanho dela, dos recursos que ela possui, né? Porque as pessoas gostam muito de ser pragmáticas. Qual é a ferramenta, qual é o prazo, qual é a duração? Não existe isso. Tem que fazer um diagnóstico e aculturando a empresa e desenvolvendo isso ao longo do tempo. Exatamente. Eu escuto muito isso. As pessoas, às vezes, nos procuram e falam assim, eu preciso que você me dê uma dica de uma ferramenta de gestão de risco. Já está implementado? Implementar em 3 meses. E olha que interessante, Gaspar, já que você tocou nesse assunto. A lei que eu comentei do Rio de Janeiro, a 7753, toda lei que é obrigatória do programa de integridade, ela diz assim, ó, você não precisa ter para participar de um BID. Se você ganhar, você tem 6 meses para implementar um programa. Pensamentos a lápis. Implementar um programa efetivo de integridade em 6 meses, no way. Vai ser uma coisa muito incipiente. O tempo voou aqui, já são 6h30, esse assunto é muito grande, né? A gente vai ter que sentar e destrinchar ele em vários subcapítulos para a gente fazer várias lives aí ao longo dos próximos meses. Eu queria que você desse suas considerações finais e dicas, né, para os conselheiros aqui, o quanto que eles podem ajudar e como as empresas, o quanto que ele tem que ser mais hands-on ou menos hands-on junto aos empresários, às empresas, para que eles desenvolvam essa cultura, essa prática de gestão de riscos.
suas considerações finais. Eu vou fazer um apanhado geral, e como eu faço até em alguma palestra ou alguma aula, quando estou ministrando alguma aula, me pergunto assim, quais são as melhores fontes? Eu digo que beber em todas as fontes de GRC é essencial. Todos aqueles assuntos que se repetem em fontes diferentes serve como espinha dorsal, e o demais deve ser acessório para um momento adequado. Essa é a primeira recomendação. A segunda dessa visão do conselho, né, dessa contribuição dos conselheiros para dentro do programa de gestão de risco. Pergunte sobre as premissas. Queiram saber quais são as premissas e as diretrizes que estão estabelecendo aqueles critérios, principalmente de classificação de risco. Eu acho que se a gente pegar de novo o COSO, né, que é a nossa referência técnica aqui, eu vou falar até dos primeiros, porque agora o COSO é o DNA, ele misturou, mudou um pouco ali os objetivos, mas o primeiro, que tinha lá os 5 grandes objetivos, que era ambiente de controle, identificação de risco, atividade de controle, comunicação e resposta, e o último, monitoramento. Para mim, este é o mais importante de todos, não que os demais não sejam, mas é o mais que todos, e eu digo por quê. Risco, ele é desobediente. Uma vez classificado, ele não vai ficar estático aguardando a próxima visita. Eu brinco dizendo que ele é um gremlins. Se molhar, ele duplica, se der comida, ele vira um monstrinho. Então, monitoramento é essencial. Então, eu sugeriria que os conselheiros aqui presentes perguntassem para as empresas quais são as premissas que suportaram o programa de gestão de risco. Premissas de classificação e, principalmente, de monitoramento. De quanto em quanto tempo eu estou revisitando, como é que é a avaliação de efetividade dos controles, quem é que realiza, é self-assessment, é a própria área, segunda linha que executa, é uma consultoria, qual é o skill dessas pessoas que estão fazendo, porque o risco ele é desobediente. Então, essa é minha recomendação. E, de novo, pensa grande, começa pequeno. Vai fazendo dose homeopática, porque o ajuste é menos traumático. Se fizer uma coisa para a empresa inteira de uma vez, se der alguma coisa errada, para recolher esse paraquedas e recomeçar, é árduo. Então, é gradativo. Muito bom. Como a gente sempre fala, né, tem que ser protagonista. Você já tem agora o contato do Fábio, que com certeza está disponível e disposto a responder as perguntas de vocês, ou bater um papo e aconselhá-los, né, como puder. Então, quero agradecer mais uma vez ao Fábio, a participação de vocês. Lembrando que as perguntas não respondidas aqui foram muitas, nós vamos botar no site, né? As lives são gravadas e vão ficar disponíveis no site do Celint e nosso canal no YouTube também. Só queria lembrar a vocês, nós temos um jantar de agosto, um fórum em outubro, né? Afinal de contas, network é importante, aguardo todos vocês lá. Nossa próxima live no dia 19 de julho, eu e Vanderlei Passarella vamos conversar sobre instalação de conselho, que é muito importante. A gente lembra que as empresas de capital fechado é greenfield, a gente precisa educar, convencer o empresário a implementar um conselho, então nós vamos falar sobre isso. Isso vai ser muito baseado no capítulo 4 do livro do Vanderlei Passarella, né? É o Conselheiro de Empresas, que eu considero um guia prático e recomendo sempre a leitura e a consulta disso. E queria também pedir para vocês ficarem atentos à nossa programação, né? Todos os nossos cursos que vão estar intensos nesse segundo semestre. A Girlane botou aí no chat, mas a gente tem, vocês receberam por e-mail, também está no nosso site, e um lifelong learning para todos vocês, e muito obrigado pela participação de todos. Um abraço e boa noite. Obrigado. Um abraço, botafoguense, Fábio. Opa, gostei. Fica com Deus. Boa noite a todos. Tchau, tchau.